Olá, meu amigo, minha amiga, minha irmã em Cristo. Bom estarmos novamente aqui juntos para estarmos meditando sobre a palavra de Deus, muito edificante, transformador, e ela é que nos direciona e é ela que nos vai fazer chegar muito mais além do que pensamos e imaginamos dentro das regiões celestiais, aqui nesse presença do nosso Deus. Quero também deixar um agradecimento aos novos inscritos, que Deus os abençoe e a gente possa estar juntos aí aprendendo um pouco mais do nosso mestre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça como as pessoas têm feito, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo. Também deixe seu like, deixe seu comentário, para que a gente possa sempre estar interagindo. Se você concorda ou discorda do ponto de vista dos comentários que temos feitos aqui nesse canal, deixe sua observação, que nós aqui queremos te conhecer também. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Na presença do nosso Deus. E como nós entramos essa semana na série sobre jejum em práticas espirituais, diz aqui o que o mestre aconselhou. O Senhor aconselhou: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles seguram os seus rostos para que os homens percebam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você é o meu convidado, logo após a vinheta, para estarmos falando novamente sobre jejum aqui neste canal. Então, meu amigo, minha irmã, meu seguidor aqui do canal CRB, você já percebeu que muitas vezes as nossas vidas, elas nem sempre andam conforme nós desejamos, nós queremos. Porque muitas vezes nós temos que seguir padrões, regras, leis, estatutos, mandamentos, quer que seja do nosso órgão federal, estadual, municipal, ou também da empresa que nós trabalhamos ou prestamos serviços. E também com Deus não é diferente. Por mais que hoje vivemos no evangelho mascarado, raso, onde não se cobra mais nada, não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre redenção, porque se você falar sobre redenção, você tem que falar sobre pecado. Se você falar sobre pecado, você vai ter que constranger muitas vezes o ser humano. E hoje nós vivemos num tempo muito difícil, onde ninguém pode ser contrariado, julgado das formas erradas da vida, a qual nós decidimos seguir. Então, nós anulamos com essas atitudes o sacrifício de Jesus na cruz, nós anulamos muitas vezes a própria Bíblia, e quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Bíblia está se cumprindo, porque ela fala que o amor de muitos se esfriaria no fim dos tempos. E Paulo também nos adverte que a sã doutrina iria incomodar os ouvidos de muitos. E é por isso que muitas igrejas têm se tornado cada vez mais liberais, menos cobradoras do que o mestre nos deixou para seguir, para ouvir. Então, nós precisamos entender duas situações. Uma coisa é você negligenciar a Bíblia, e a outra coisa é você concordar com o pecado do homem, que nos leva ao evangelho que nós estamos vivendo hoje e vendo, aonde o mestre não é mais ensinado como deveria. Quando ele chega, muitas vezes, na passagem do templo e se escandaliza com aqueles homens,
E hoje nós também vemos a mesma coisa. A igreja virou um comércio, aonde o que importa é a lã da ovelha e não mais o cuidado com a ovelha. Quanto que eu posso ganhar com a ovelha, com a carne da ovelha, quanto que eu posso ganhar com a lã da ovelha. Não importa se a ovelha vai passar frio no inverno, não importa se a ovelha vai passar fome se não der comida. É importante ela estar lá no meu aprisco para mim poder negociá-la com um voto, com um favor, com alguma coisa. E muitas vezes nós, que somos mais tempo de fé cristã, nós concordamos ou ficamos quietos com essa situação e achamos que isso não está correto, mas também não tomamos nenhuma posição, porque nós não queremos ser lacrados na nosso comentário, sermos censurados, não queremos ser até mesmo contrariados, mesmo sabendo que está certo. E quando nós olhamos para João 3,16, diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele está se referindo que essa verdade que nós conhecemos, que é Jesus Cristo morto, ressuscitado, ele precisa ser anunciado, independente do preço que nós vamos pagar. Porque Tiago nos adverte: aquele que quer ser amigo do mundo será inimigo de Deus. E aquele se tornar amigo de Deus se tornará inimigo do mundo. Ou seja, nós não conseguimos jogar dos dois lados. Nós não conseguimos ser que nem o Congresso Brasileiro, ter direita, esquerda e centrão. Nós não temos como ser o centrão, porque próprio Deus falou que os mornos ele vomitará. Antes fosse quente ou frio, mas como vocês mornos, quando Deus escreve as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, ele fala: vocês são mornos, da minha boca vomitarei. Então, quem nós estamos dispostos a agradar? Quem nós estamos dispostos a, de fato, nos estarmos, de fato, ligados em todo o tempo. O próprio mestre chegou e falou que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Que tipo de água nós temos sido? Mas por que tanto falar sobre isso e num vídeo sobre jejum? Porque quando nós jejuamos, nós temos a intenção de chegar mais próximo de Deus, essas coisas vão nos confrontar. Qual que é a qualidade de vida que eu tenho tido e quero ter para se aproximar e ser cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, que o pecado que habita em mim me desconfigurou. Então, o jejum é um mandamento e que nós precisamos praticar esse mandamento. O mestre deixou isso. O problema é que, compreensivelmente, preocupa muitas pessoas saber que a Bíblia torna o jejum obrigatório, ou não todos os cristãos. Embora muitos versículos tratem desse assunto, duas se destacam em importância. A primeira é o ensino de Jesus Cristo acerca de jejum, no Sermão do Monte. O ensino em que Jesus estava diretamente no contexto do seu ensino sobre dar e orar. E como se houvesse uma indagação de que dar, orar e jejuar eram todas parte da devoção cristã. Não temos mais razão para excluir do ensino do jejum do que temos para excluir de dar e orar. Jesus declarou: quando jejuares, ele não disse se jejuares, ou nem devereis jejuar. Ele admitiu que as pessoas jejuem, e o que faltava era instrução sobre fazê-lo adequadamente. Então, nós vemos que o mestre, ele não deixou uma brecha para termos a opção de queremos ou não queremos jejuar. E por que Jesus faz isso? Porque o alvo de Jesus era vir, pagar o preço e resgatar o homem pecador das garras de Satanás, a garra do pecado. E para que isso acontecesse, não era simplesmente só pagar com preço de sangue. Jesus precisava deixar bem claro
que o céu não é um lugar bagunçado. O céu, ele tem regras, tem leis, tem estatuto e precisam ser obedecidos. E é por isso que Deus deixou a Bíblia escrita para nós lermos o manual. Mas como nós temos uma vida meio que preguiçosa de não querer nenhum tipo de manual, nós sempre queremos pular etapas, mas no céu não tem isso. E é por isso que Deus levanta homens, mulheres em todas as gerações para ensinar, instruir e corrigir o povo, para que o povo possa ver, perceber e quando chegar diante dele, não tenha aquela desculpa, mas Deus, eu não vi sobre isso, mas Deus, Deus vai falar, eu deixei homens, deixei mulheres, deixei escritura, deixei o tempo para você, e você desperdiçou, e aqui está a sua sentença. Então, nós precisamos nos conectarmos melhor com o nosso Deus. Dito isso, devemos admitir que as palavras de Jesus não constituem uma ordem. Jesus estava dando instruções sobre o exercício apropriado de uma prática comum do seu tempo. Você vê que Jesus nunca colocou isso em nenhuma forma como obrigatoriedade, uma severidade. Ele sempre conversou, uma conversa. Olha, é tão bom, né, você conversar com alguém, com uma pessoa que você tem intimidade, que você consegue abrir seu coração, assim também tem que separar com Deus. Essa é a ideia de Jesus, ao qual demonstrou que Deus sempre foi amigo do homem, e o que separava era o pecado. A afirmativa crucial de Jesus acerca do jejum veio em resposta a uma pergunta do discípulo João Batista, perplexo pelo fato de que tanto eles como os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Perguntaram: por quê? Jesus respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para um casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Esta é talvez a mais importante declaração do Novo Testamento, porque se o cristão deve jejuar hoje. O noivo encontra-se no meio deles. Era tempo de festejar, não de jejuar. Somos compelidos a relacionar os dias da ausência ao seu período nesta época, desde o tempo que ascendeu ao Pai até a volta do céu. Foi assim que os apóstolos entenderam sua palavra, pois somente após a ascensão do Pai que lemos que eles deveriam jejuar. Ele deixou claro que esperava que os de seus discípulos jejuassem depois da sua partida. Embora as palavras não foram proferidas como uma ordem, é evidente que Jesus tanto apoiou a prática do jejum como previu que seus seguidores o praticassem, para que as pessoas que ensinassem a andar mais no íntimo com Deus. Essas declarações de Jesus são palavras desafiadoras, onde estão as palavras que responderão ao chamado de Cristo. Então nós vemos aí que jejuar é uma necessidade nossa. O noivo não está mais entre nós e o mestre já deixou um alerta, um aviso que não era para ser simplesmente um ritual, mas é porque sentia saudades do noivo, saudades do mestre, e por isso que deveríamos jejuar. É um desafio hoje? Porque hoje, como já dissemos no vídeo anterior, as igrejas hoje largaram a mão do mestre, romperam sua relação com o Criador da igreja, e hoje querem caminhar com regras, com ações, com atitudes próprias, achando que estão no caminho certo, achando que estão indo para a direção certa, mas esquecem que nosso manual chama Bíblia. E quando a igreja sai distante desse manual, então, ou um cristão,
ou um homem, ou uma mulher, é preocupante. Mais ainda quando um líder cristão, pastor, um presbítero, um dirigente de igreja, de congregação, se desvia dele e leva com ele uma parte do rebanho. Por isso que nós temos que sempre estar que nem os crentes de Bereia. Se o pastor falou A, vamos ver se a Bíblia fala A. Se o pastor falou B, vamos ver se a Bíblia fala B. E se o pastor falar A e a Bíblia fala B, eu fico com quem? Eu fico com a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a nossa direção. Por mais que o mundo esteja mudando, a Bíblia continua sendo santa, pura, verdadeira, contendo um manual que nos direciona aonde nós queremos chegar. Se nossa intenção é chegar no céu, nós temos que seguir a Bíblia. Se a nossa intenção é agradar a Deus, nós temos que seguir a Bíblia. Se a nossa intenção é ser salvo, nós temos que seguir a Bíblia. Se a nossa intenção é chegar na Nova Jerusalém, nós temos que seguir a Bíblia. E se a igreja que eu congrego não está de acordo com a Bíblia, eu preciso procurar uma igreja que esteja de acordo com a Bíblia. Tempos difíceis, tempos sombrios, tempos de perseguição virão, mas a Bíblia já nos alertava e nos alerta e constantemente. Vós sereis como ovelha lançada ao matadouro. Todos os dias você será perseguido, injuriado, mas sabei que antes disso o mundo perseguiu a mim. É essa a fala do Mestre. Então, se o mundo vos injurar, vos perseguir, saiba que perseguiram o seu Mestre primeiro. E aqui a gente não vai conseguir agradar, porque a nossa pátria é outra, a nossa vida é outra, o nosso desejo é outro, e vai de desencontro com as coisas deste mundo. Espero que esse tempo juntos aqui possa estar edificando sua vida e que a gente possa aprender a voltar aos bons hábitos da fé. Jejuar, orar, ler a Bíblia, meditar, e que Deus possa nos ajudar e que o Espírito Santo possa fortalecer a nossa fé. Que Deus os abençoe e a gente se vê aqui no próximo vídeo aqui nesse canal.